Ok. Nós estamos estudando juntos o livro de Josué. E eu não sei o que você considera na sua vida batalha espiritual. O que é batalha espiritual para você? O que são batalhas espirituais? Às vezes a gente relaciona batalha espiritual com enfrentar algum problema particular nosso. Como esses irmãos nossos, por exemplo, estão enfrentando, Adalberto enfrentou, Adriano e Gilmar estão enfrentando e outras coisas assim. Mas batalha espiritual não é isso. A batalha espiritual não tem a ver simplesmente com a luta, com o combate contra os inimigos naturais que nós temos. A batalha espiritual não tem simplesmente a ver quando você passa um período de desemprego, um período de necessidade financeira e você não consegue pagar suas contas. Batalha espiritual não é somente quando você enfrenta conflitos dentro de casa entre marido e mulher ou na educação de um filho. Essas lutas são lutas naturais da vida de qualquer ser humano. A batalha espiritual, ela vai um pouco além disso. A batalha espiritual tem a ver quando nós nos envolvemos nas batalhas de Deus. E quando Deus luta por nós nas batalhas dele. E aí eu tenho que parar para pensar e colocar isso claro na minha cabeça. Quando é que eu enfrento batalhas espirituais? Eu enfrento batalhas espirituais quando eu estou vivendo o Evangelho, quando eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, aquelas coisas que eu sei que são claramente o plano de Deus, e quando, ao fazer o plano de Deus, eu enfrento oposição. Ao fazer a vontade de Deus, ao fazer aquilo que Deus quer para mim, ao caminhar da maneira que Deus quer que eu ande, eu começo a enfrentar oposições. E eu sei que essa oposição não é simplesmente uma luta natural da vida. Eu sei que essa oposição está se levantando por um único motivo, porque eu estou servindo a Deus. Que essa oposição não é uma oposição simplesmente contra mim, mas é uma oposição contra Deus. A batalha espiritual é quando os inimigos de Deus atacam o povo de Deus, porque eles odeiam a Deus. Então, batalha espiritual é quando nós estamos naqueles contextos de vida em que nós temos que viver o cristianismo, nós temos que obedecer à verdade, mas os inimigos de Deus se levantam, porque eles odeiam a Deus e eles odeiam ver pessoas de Deus vivendo uma vida que glorifica a Deus, e eles então vão atacar você. Isso é batalha espiritual. Batalha espiritual, então, não tem a ver com a luta diária dos nossos dias, mas tem a ver com a forma como nós obedecemos e vivemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Na semana passada, nós estávamos lendo o capítulo 9, e nós vemos que o povo de Israel caiu numa armadilha violenta. Eles caíram numa baita de uma armadilha. Os gibeonitas apareceram, enganaram o povo de Israel, ludibriaram o povo de Israel, mentiram para o povo de Israel, e eles fizeram uma aliança com os gibeonitas. E por causa disso eles quase foram destruídos. Quase perderam a bênção de Deus, porque eles se deixaram enganar pelo inimigo. E o pastor Márcio apresentou para a gente todo o panorama dessa coisa. A pergunta que eu faço é: quando você é derrotado numa batalha espiritual, quando os inimigos de Deus te enganam, quando você cai numa armadilha do inimigo, e você é ludibriado, enganado, e o inimigo te leva para uma situação em que você fala assim: não tem como eu sair dela, o que você faz? Esses dias eu li uma frase que dizia o seguinte: que vitória na batalha espiritual é errar sem ninguém ver. É errar escondido. Se você erra escondidinho, se você erra sem ninguém ver, isso é vitória. Eu discordo dessa frase completamente. Eu creio que batalha espiritual é você vencer a batalha espiritual, é você continuar acreditando mesmo diante das primeiras derrotas. E é o que vai acontecer no capítulo 10.
O capítulo 10 apresenta para a gente, logo no começo do capítulo, se você quiser abrir aí, pega aí Josué, capítulo 10. Os primeiros versículos dizem assim: Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué havia capturado e destruído completamente a cidade de Ai e matado seu rei, assim como tinha destruído a cidade de Jericó e matado seu rei. Também soube que os gibeonitas haviam feito um tratado de paz com Israel e agora viviam no meio deles. Olha lá, o rei soube das vitórias que eles tiveram, e o rei considerava que o tratado de paz com os gibeonitas era algo perigoso para ele. E aí ele então toma uma atitude, ele diz assim, diz assim, versículo 2, ele e seu povo tiveram muito medo, pois os gibeonitas eram uma cidade grande como as cidades reais, ainda maior que as cidades de Ai, e os gibeonitas eram guerreiros valentes. Ok? Essa é a história, esse é o panorama. E aí o texto vai dizer para a gente que ele vai juntar 5 reis amigos dele e vai atacar Gibeão. Pensa bem, Gibeão enganou Israel. Gibeão mentiu para Israel. Israel não podia destruir Gibeão porque tinha feito uma aliança de paz com Gibeão. Mas Israel podia deixar Gibeão ser destruído. Deixa esses caras morrerem. Me enganaram, mentiram para mim. Eu não posso destruir eles porque eu fiz uma aliança com eles. Mas se os outros reis da região vierem atacá-los e destruí-los, lavo minhas mãos. Não fiz nada, não tenho nada a ver com isso. Só que não é assim que o povo de Deus age. Uma tragédia nunca deve deixar, nós nunca devemos permitir que uma tragédia que tenha acontecido gere uma tragédia ainda maior. E assim que, se você continuar lendo o texto, que os gibeonitas foram cercados por 5 reis, eles mandaram um recado para Israel: vem nos ajudar, nós precisamos de socorro. E esse recado chegou para Josué no meio da madrugada. Um aviso dos gibeonitas: por favor, nos ajudem, venham para cá agora, 5 reis nos cercaram, nós vamos ser mortos. Pensa bem você aí, se o teu inimigo, o cara que te passou a perna, o cara que te enganou, ele foi falso com você, ele mentiu para você, para se beneficiar de você. Agora esse cara está cercado de inimigos e ele pede socorro. O que você faria? Você iria terminar a noite, falar assim: chegou um aviso desse no meio da noite, eu vou dormir o resto da madrugada, dane-se, eles se viram lá com os inimigos deles, amanhã de manhã, acordo, tomo meu café da manhã, vou subindo tranquilamente para lá e resolvo esse problema depois. Talvez nós agiríamos assim, diante de um inimigo nosso. Talvez se um inimigo nosso nos cercasse as pessoas que nos enganaram, será que a gente seria tão pronto em ajudar? Mas o texto diz que Josué não fez isso. Josué prontamente, imediatamente, assim que ele recebeu o recado dos gibeonitas, o pedido de socorro, ele saiu correndo para Gibeão. Ele foi para Gibeão ajudar os gibeonitas. Algumas coisas interessantes eu acho que a gente pode aprender logo no começo desse texto. A primeira coisa interessante que a gente pode aprender logo no começo desse texto é o seguinte: se uma tragédia aconteceu, se eu fiz algo de errado, se eu fui enganado, se eu fui traído, se mentiram para mim, isso não me dá o direito de parar de fazer aquilo que é certo. Aliás, o Novo Testamento está cheio de mandamentos assim. Se baterem na tua face, ofereça o outro lado. Olha, mas se o seu inimigo pedir de comer,
dá de comer. E se ele pedir de beber, dá de beber. E o Novo Testamento vai dizer, olha, não devolva a ninguém mal por mal. Antes, quando você recebeu o mal de alguém, devolva o mal que você recebeu com o bem. Esse é o princípio que Deus estabeleceu conosco. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos separados de Deus. Nós vivíamos para o mal e para fazer o mal. Nós não amávamos o Senhor e todas as atitudes nossas eram um ataque constante ao Senhor. Mas o que o Senhor fez conosco? Quando nós clamamos por salvação, Ele nos enviou um Salvador. Ele morreu na cruz no nosso lugar. Ele foi humilhado. Diante da traição, Ele ofereceu bênção. Diante da nossa vida de pecados, Ele ofereceu salvação. E o povo de Deus tem que se comportar da mesma maneira como Deus. Porque se nós somos de Deus, nós temos que refletir isso nas nossas atitudes. E a primeira lição que esse texto nos diz é, se o seu inimigo, aquele cara que te enganou, clamar por socorro, corre o mais rápido que você puder e vai socorrê-lo. E foi isso que Josué fez. Agora a gente também tem que entender uma coisa, e a gente vai ver isso durante esse texto todo. Se você sair para socorrer alguém mal, não espere que isso vai ser fácil. No final desse texto, nós não temos condição de ler ele todo, são 43 versículos, não dá para ler tudo aqui, mas no final desse texto, no final dessa campanha de batalha, Josué e os seus exércitos percorreram 81 quilômetros a pé, sem dormir, sem comer, numa batalha que durou mais de 20 horas. Então, se você vai socorrer o teu inimigo, aquele cara que te enganou, não espere que você vai ver coisa boa pelo caminho. Josué se desgastou física e emocionalmente. Os exércitos de Israel se desgastaram. É interessante porque, às vezes, como pastor, a gente recebe aquele tipo de ligação que a gente odeia receber no meio da madrugada. Uma das coisas que mais me dói, me gela a barriga, coluna trava, é quando o telefone da minha casa toca depois das 10 da noite. Porque eu sei que geralmente não vem coisa boa. Já teve vezes de eu sair de casa meia-noite e chegar às 6 da manhã, porque alguém morreu. Porque o fulano de tal está endemoniado e você tem que expulsar o demônio. Porque uma mãe vai ganhar neném e ela tem que ir para o hospital junto com o marido, mas não tem quem fique com o filhinho dela. Aquelas situações que pega a gente de surpresa no meio da noite. E é muito interessante porque quando você sai em situações assim, para socorrer alguém que está gritando, me ajuda, me ajuda, me ajuda, que é o que Josué está fazendo, a gente sabe, em primeiro lugar, que se for o caso de um inimigo, não vai vir boa coisa pela frente. Que era o caso de Josué. Mas ao mesmo tempo a gente sai de casa com um sentimento assim, eu vou ajudar aquela pessoa. Eu vou fazer o que for preciso para ajudar. A minha disposição é ajudar aquela pessoa a resolver o problema dela. Ela está cercada, 5 reis estão em volta. Então vamos botar a roupa, põe a espada, a armadura, vamos correndo. E eles saíram correndo de Gilgal até a primeira cidade, que era a cidade de Gibeon. A cidade era a 20 quilômetros de distância, montanha acima. Então eles saíram de um lugar que eles estavam abaixo do nível do mar, mais de 500 metros, e subiram para um lugar que estava quase 700 metros a nível do mar. É como você subir a Serra do Mar aqui, no pique. Santo São Paulo. De madrugada. Israel tinha uma preocupação apenas. Eu vou ajudar os nossos aliados que nos enganaram. É aquele cunhado, sabe? Que pede dinheiro emprestado e não paga. Né? Que te engana, que te dá o golpe. Aquele teu irmão, malandrão da família.
É aquela coisa, situação, né? Que acontece na família de todo mundo. Né? O cara enganou eles e agora eles estão saindo para socorrer. A sensação que você tem é, eu vou porque a pessoa precisa de socorro, então eu vou fazer alguma coisa por ela, para resolver o problema dela. Só que quando nós terminarmos essa história, nós vamos ver que depois dessa batalha, Israel conquistou 7 cidades e matou 5 dos principais reis. O maior beneficiário dessa guerra não foram os gibeonitas. O maior beneficiário dessa guerra foram os israelitas. Eles saíram vencedores. Eles ganharam muito com a batalha. E uma das coisas que eu tenho experimentado na minha vida é que quando a gente sai para socorrer alguém com esse sentimento de que eu vou lá ajudar aquela pessoa, o retorno para casa geralmente é com aquela sensação, como eu fui abençoado por isso. É interessante porque algumas pessoas ficam esperando bênção sentadas no sofá de casa. Algumas pessoas ficam pedindo para Deus, Deus me abençoa. Deus me dá coisas, Deus me protege, Deus cuida de mim. Deus, eu quero ver milagres, eu quero ver o teu poder. E essa pessoa não faz nada pelos outros. Ela só faz por ela. Ela só cuida dos problemas dela, dos interesses dela, das coisas dela, e ela não está preocupada com mais ninguém além dela mesma. Sabe o que acontece? Você nunca vai ver o milagre, você nunca vai ver a bênção, você nunca vai ver as vitórias poderosas de Deus, você nunca vai voltar para casa com aquela sensação, venci, Deus foi comigo, como eu sou abençoado de poder ter lutado essa batalha, nossa, como é maravilhoso participar do reino de Deus, e das lutas de Deus, e das coisas de Deus. Nunca você vai experimentar isso. Porque essas coisas só são experimentadas quando você vai socorrer aquele inimigo que te pede ajuda. Esse povo vai ver na narrativa, nós vamos dar uma olhada mais detalhada, mas eles vão ver chuva de granizo que mata os inimigos, mas nenhuma pedrinha cai em Israel. Eles vão ver o maior milagre de todos da Bíblia inteira. Deus parar o movimento do universo, dos astros. Nunca na história da humanidade aconteceu um milagre como esse. O universo estacionar. Mas eles só experimentaram isso porque eles decidiram, naquela madrugada, sair correndo para socorrer alguém que tinha enganado eles. Eles só experimentaram o poder de Deus e as vitórias que eles tiveram porque eles tiveram a disposição de ajudar alguém que não merecia ajuda. E esse é o primeiro desafio desse texto, para mim e para você. O fato de alguém ter nos enganado não deve nos levar a enganar, a abandonar, a trair ou a agir da mesma maneira. Nós devemos oferecer para quem nos faz o mal, o bem. E esse é o primeiro ponto desse texto. O que você está oferecendo para as pessoas? Para aqueles que estão precisando de socorro, e estão te ligando, e estão mandando uma mensagem, por favor, me ajuda. Eu estou sozinho. Eu estou cercado por inimigos. Eu preciso de você aqui e agora. Se você não atender a esse chamado, se você não atender e acolher esse pedido de ajuda, você não vai experimentar as bênçãos de Deus para a sua vida. Não vai ter grandes milagres, não vai ter ações sobrenaturais, e o maior perdedor não é o teu inimigo que vai perder, é você que não vai lutar as batalhas que Deus te chamou para lutar. Eu vou dar um exemplo simples disso. Uma menina comum nos nossos dias, ela interessada ou no dinheiro ou em manter o relacionamento, decide ficar grávida. Muito comum hoje em dia. Então a menina está namorando um cara, ou porque o cara é rico, por causa do dinheiro dele, ela decide engravidar, ou por causa de não perder o relacionamento, com medo de perder o relacionamento, para prender o cara, engravida do cara. Comum. Né? Você vai andar pela rua aí, vai ver muitas histórias como essa.
Meninas que se engravidaram ou para segurar o cara ou para pegar algum dinheiro dele. Isso é uma tragédia, de ambos os lados. Uma tragédia da menina que fez uma desgraça tremenda na vida dela, e do cara que fez uma aliança burra. Não é? Essa é uma tragédia gerada. Só que essa tragédia vai gerar uma demanda. 9 meses depois vem uma criança. E existem algumas tragédias que podem acontecer, porque essa criança ela vai ser como Gibeão. Ela está num mundo indefesa, cercada de uma série de coisas que ela não pode prover para si mesma. Ela não pode prover para si mesma peito para amamentar. Ela não pode prover para si mesma leite para comer. Ela não pode prover para si mesma fralda para trocar. Ou alguém que ela não pode tomar banho sozinha. Essa criança nasce completamente indefesa e cercada de inimigos vorazes, que é o planeta que a gente vive, que é fácil morrer. E aí a gente tem duas situações. A tragédia já aconteceu, a aliança já foi feita, o cara já foi enganado. Agora, diante do engano, aquela moça que enganou ele liga e fala assim: olha, o neném precisa de fralda. O neném precisa da presença de um pai. O neném precisa de ajuda. O neném precisa de alguém que leve e busque na creche. O neném precisa de alguém que fique, brinque com ele, que ensine a andar, que ensine a comer, que ensine a falar. Como que as pessoas têm agido normalmente em torno dessa situação? Já a desgraça já está feita. A aliança já foi. O engano já aconteceu. Muitos homens da nossa sociedade, diante dessa situação, o que eles têm feito? Abandonam o filho. Vai na justiça, mente o valor que ganha de salário, para dar uma pensão muito abaixo, o mínimo que a lei exige, não é? E se livra da criança. Por outro lado, a mãe também pode causar uma tragédia ainda muito maior. Pegar essa criança e, ao invés dela assumir a responsabilidade dessa criança, jogar essa criança na casa da mãe dela. Uma senhora idosa, já com uma série de problemas de saúde, vivendo de pensão, com um salário baixíssimo, sem condição de sustentar essa criança, e agora tem a responsabilidade, no momento da vida que ela deveria descansar e desfrutar do tempo de trabalho, agora ela tem uma responsabilidade de cuidar de um bebê que ela não gerou e que ela não tem a menor responsabilidade. Uma tragédia ainda maior. Como que um cristão age diante disso? Um cristão não age assim. Eu fui enganado, caí na armadilha, me ferrei, já foi, está aí. O que você faz? Agora você faz tudo o que é preciso fazer para você corrigir o problema. Foi isso que Josué fez. Ele saiu de madrugada, 21 quilômetros a pé, até a cidade de Gibeon. E quando ele chega em Gibeon, ele já experimenta o primeiro milagre. O texto diz, no versículo 13, que quando ele chegou em Gibeon, Deus foi à frente dele. E a chegada dele em Gibeon, o texto fala que Deus colocou um distúrbio mental na cabeça do inimigo. 5 reis. Vamos ver isso graficamente que ajuda a gente. Olha lá. Ó. Aqui, ó. Aqui estava Gilgal. Tinham cruzado o Rio Jordão. O Rio Jordão é essa linhazinha azul aqui, ó, que é Gilgal. Estavam acampados aqui. Aqui é Gibeon. Eles tinham vencido 2 batalhas, Ai e Betel. E agora está aqui Gibeon, que enganou eles. O rei de Jerusalém, chamado Adoni-Meseque, junta a gangue do mal. Ele convida Oão, de Hebron, convida Debir, de Eglon, convida Jafia, lá de Laquis, e ele convida Pirã, da cidade de Jarmute. E todos eles saem em direção a Gibeon e cercam Gibeon. Está lá. Isso é a história acontecendo. O inimigo está cercado, os reis do mal se juntaram, a coligação do mal, vamos matar os gibeonitas. Então Israel sai de madrugada, no meio da noite, a pé,
subindo montanha, 21 quilômetros, e pegam o inimigo antes do ataque. Só que eles não precisaram sacar a espada. Eles não precisaram lutar. Eles não precisaram brigar, eles não precisaram fazer nada. Porque quando eles chegaram lá, Deus colocou um distúrbio mental no inimigo, os inimigos ficaram completamente apavorados. E saíram correndo, embora, fugindo. Então os inimigos se assustaram com a chegada de Israel, porque Deus assustou os inimigos. Quem está lutando essa batalha? De quem é a batalha? Do Senhor. Quando você atende os pedidos dos seus inimigos para lutar uma batalha que não é sua, por um cara que não te enganou, a primeira pessoa que se levanta para te dar a vitória é o Senhor. É o Senhor. Então muitas vezes você vai enfrentar isso na sua vida. A experiência de experimentar, de ver os milagres sobrenaturais de Deus está quando você luta as batalhas que Deus quer que você lute, mesmo que você não as tenha procurado, mesmo que tenha sido lutar por alguém que te enganou. E vai lá Israel. Israel vai lutar a batalha e já experimenta os inimigos fugindo. E os inimigos descem, o texto diz que os inimigos desceram a montanha. Isso aqui é no alto da montanha, essa parte aqui central. Aqui é um vale embaixo, aqui é outro vale embaixo, montanha no meio. Os inimigos descem a montanha correndo na região de Beit Horon. E quando os inimigos estão descendo a montanha correndo, Israel está só atrás ali, ó. Vamos pegar esses caras, vamos atrás deles. No meio do caminho de Beit Horon, o texto diz, caiu uma chuva de granizo. Uma chuva violenta de granizo. E a chuva violenta de granizo matou todos os inimigos. E o texto diz, muito mais inimigos morreram pela chuva que o Senhor mandou do que pela espada de Josué. Josué só está fazendo um Cooper no meio da madrugada. Os caras que nos enganaram estão lá, vamos atrás deles, vamos. Estão correndo no meio da madrugada, chegamos. Os inimigos olham eles chegando, ai meu Deus, corre! Deus colocou medo. Eles descem correndo a montanha, Israel atrás, vamos lá atrás deles. Estão indo atrás. Daqui a pouco Israel fala, para, olha ali. Chuva de pedra, os inimigos morrendo, um atrás do outro. Israel só assistindo. Caraca, mano. Correram até Azerá. Alguns dos inimigos se protegeram no vale de Azerá. Chegaram lá em Azerá. Azecá, desculpa. Chegaram em Azecá. Estão lá em Azecá. E aqui entra um troço que é muito maluco. Os inimigos estão protegidos na cidade de Azecá. Israel chegando para atacá-los. Já passou a manhã inteira, descida até... Subiram a madrugada, chegaram lá no fim, no amanhecer provavelmente. Correram atrás dos inimigos de Beit Horon até Azecá durante todo o período da manhã. Eles chegam em Azecá a meio-dia. Josué pensa assim, cara, não vai ser fácil perseguir esses caras. Se a gente continuar perseguindo eles, o sol vai se pôr. E eles vão conseguir escapar. Eu não sei o que é mais impressionante. Se é o sol parar ou um homem pedir para Deus fazer isso. Mas é isso que Josué faz. Eu não sei se você percebe a história acontecendo. Todas as iniciativas até agora foram de Deus. É Deus que confunde o coração dos inimigos. É Deus quem manda a chuva de pedra de granizo. Deus toma a decisão. Todas as decisões da batalha são tomadas por Deus. Agora, é a primeira vez que Josué vai pedir uma coisa. E Josué faz um pedido que é absurdo. Eu não sei se você sabe, mas você sabe qual é a velocidade da Terra? Que a Terra gira em torno de si mesma. Você sabe qual é a velocidade que a Terra gira em torno de si mesma?
1.700 quilômetros por hora. 1.700 quilômetros por hora. Está aí o nosso planeta rodando. 1.700 quilômetros a cada hora. Passam pela linha do Equador. 1.700 quilômetros. Ok? Se Deus puxa o freio de mão, ô Deus, nós não vamos conseguir vencer os caras. Para o sol aí, porque a gente precisa de mais luz aqui para vencer os inimigos. Se Deus puxa o freio de mão a 1.700 por hora, sai todo mundo voando. Não sobra árvore, não sobra floresta, não sobra rio. Se Deus puxa o freio de mão do carro a 1.700 por hora, todo mundo voa na atmosfera a uma velocidade absurda de 1.700 km por hora. Nós não vamos cruzar a atmosfera, porque essa velocidade não dá para isso, mas nós vamos chegar bem perto disso e depois cai todo mundo de novo. Se Deus para o Sol, porque você sabe que o Sol ele também tem um movimento em torno de si mesmo, e a Terra gira em torno do Sol. Então Deus não parou a Terra, não dá para parar a Terra, 1.700 km por hora. O Sol está rodando aqui e a Terra rodando em volta do Sol. Se Deus para o Sol ou muda o eixo do Sol e faz o Sol acompanhar o movimento da Terra, sabe o que ia acontecer? Todos os planetas do mundo, do universo, todos, a gente tem o Sol, e o Sol tem um magnetismo. Ele atrai todos os planetas para si. O que impede que todos os planetas sejam sugados pelo Sol e sejam decompostos, triturados pelo calor do Sol? O que impede é o Sol girar. Quando o Sol gira, ele empurra os planetas para fora. Isso se chama força centrípeta. Você gira alguma coisa, tudo é jogado para fora. Lembra o gira-gira lá na escola? Que você sentava no gira-gira, rodava, começava a cair todo mundo para os lados? Então, esse é o Sol. O Sol ele gira, e a rotação do Sol empurra os planetas para longe dele. Se o Sol parar, todos os planetas grudam nele, derrete tudo, acabou o planeta, a galáxia, a Via Láctea que nós conhecemos. Ok? É nesse nível de conversa que nós estamos tendo. Alguns dizem assim, não. Então o que aconteceu foi um eclipse. Que na verdade a Lua foi encoberta pelo Sol. Mas não dá para ser um eclipse, porque se você ler o texto, você vai ver que ele viu o Sol no alto da montanha, para o lado de Gibeon, e a Lua para cá, para o lado do mar, para o lado da cidade onde eles estavam. Então, o Sol parou. Ou a Terra parou. Não tem como ser um eclipse. Alguns mais viajandão, a galera que fala assim, não, Deus fez uma cápsula do tempo, e lá no eixo, sabe aquele eixo da somatória do infinito, que dá lá aquele eixozinho assim, Deus travou o eixo do tempo, a coisa parou, e aí continua a cena, sabe, tipo Matrix? Mas também não dá, porque o texto diz que tanto eles quanto os inimigos continuaram agindo e os referenciais Sol e Lua estavam lá. O que aconteceu? O Adalto Lourenço, que é um físico cristão, mas muito mais inteligente do que eu nessa área, né? Ele disse o seguinte, que Deus parou o universo inteiro. Deus parou as leis da física. Deus parou as leis do magnetismo. Deus parou toda a galáxia que nós existimos e todas as outras galáxias do universo. Deus parou o universo simplesmente porque um homem pediu. Simplesmente porque Josué disse, Deus, para o sol, para a gente ter mais tempo para atacar os inimigos. E Deus atendeu a Josué. E Deus falou, tudo bem, parei. A pergunta é, qual o tamanho do Deus que você tem? Josué tinha bem certo na cabeça dele quem era o Deus dele.
Josué tinha bem certo na cabeça dele que Deus criou o mundo inteiro, o universo inteiro em 7 dias. Que Deus conhece as estrelas pelo seu nome, que Ele juntou as águas nas suas mãos e a porção de terra na outra. Que Deus é o Senhor das galáxias e de todo o universo, e que Ele tem o controle de todas as coisas, e que um pedido desse não é difícil, nem complicado, nem impossível. Deus simplesmente diz: para e para. Porque Ele é Deus. Agora, isso só vai acontecer na minha vida e na sua vida se nós estivermos alinhados com Deus, lutando as batalhas que Ele quer que nós lutemos. Se nós não estivermos lutando as batalhas que Deus está lutando e Deus quer que nós lutemos, nós podemos orar e orar e orar e orar e nunca receberemos respostas. Porque é isso que diz o texto lá no Novo Testamento, em Tiago: vocês oram e vocês pedem, e o tempo todo vocês estão pedindo, mas vocês nunca recebem a resposta das suas orações, porque vocês pedem preocupados com seus próprios desejos e necessidades egoístas. Vocês estão lutando as suas lutas, e vocês esperam que Deus venha ajudar vocês? Não, Deus não vai fazer isso. Deus só vai parar o sol, só vai fazer chover granizo, só vai confundir cabeça de gente a hora que nós estivermos lutando as batalhas que Ele quer que nós lutemos. E às vezes as batalhas que Ele quer que nós lutemos é defender aquela pessoa ruim que nos enganou. É nesse momento que Deus age miraculosamente. É nesse momento que Deus para os astros do universo. É nesse momento que Deus faz chover chuva de granizo, porque nós nos comprometemos não com os nossos interesses, mas com os interesses de Deus. E eles venceram aquela batalha. O texto diz que depois de Azecá, eles saíram... Opa! Parou aqui. Foram até Maquedá. E lá em Maquedá, os 5 reis inimigos ficaram acuados numa caverna, escondidos. Josué descobriu eles lá, botou soldados guardando a caverna e saiu para matar o resto do pessoal. Ele dormiu aquela noite em Maquedá e... Cadê? Ali o sol parou. Ele saiu de Maquedá na manhã seguinte, foi em Líbina, Laquis. O rei de Gezer tentou vir ajudar Laquis, morreu também, ele e todos os exércitos dele. Depois ele desceu, foi para Eglon e acabou com a cidade de Eglon e todos os exércitos de Eglon. E depois ele saiu e foi para Hebron e acabou com todos os exércitos de Hebron. E depois ele saiu e foi para Debir e acabou com todos os exércitos de Debir. Morreu todo mundo. Se você ler a segunda parte do texto, o texto vai dizer isso. Não sobrou ninguém vivo. Em nenhuma das cidades. Ele matou todo ser vivo, toda vida existente. Cada uma das cidades, uma por uma, foram caindo. 7 cidades conquistadas. Quando Josué saiu, naquela madrugada de casa, a única coisa que eles tinham domínio era a região lá do Mar Morto, lá embaixo, em Gilgal. Quando Josué voltou para casa no fim daquele dia, ele conquistou toda essa região aí. Todo domínio militar dessa área marcada de rosa, e o texto diz para a gente: Gozém, Kadesh, Gaza, Negueb e Gideon. Toda essa região foi conquistada em 2 dias de batalha. Porque ele decidiu lutar as batalhas de Deus. Batalhas talvez incompreensíveis. Por que Deus? Por que o Senhor quer que eu defenda esse cara que me enganou? Por que o Senhor quer que eu lute por esse cara que me fez mal? E a resposta para essa pergunta é: porque eu quero te abençoar. E eu quero te dar essa terra.
E uma das palavras que marca esse texto continuamente é: e o Senhor entregou nas mãos de Josué todas essas cidades, porque ele decidiu lutar as batalhas de Deus. Mesmo aquelas batalhas incompreensíveis, Deus tem um plano em todas as coisas. A pergunta que termina essa passagem é uma pergunta: por que Deus promoveu o genocídio? Porque o que Deus está promovendo aqui é o genocídio, é o extermínio completo dos amorreus e dos jebuseus. E talvez fique no nosso coração esse sentimento, e principalmente no nosso mundo politicamente correto, cheio de mimimi, essa preocupação de ter que justificar esse genocídio. Agora, essa história é uma história bem interessante. Porque Abraão, isso está lá em Gênesis capítulo 14, tinha passado por essa terra 400 anos antes de Josué. E quando Deus revelou para Abraão que ia dar aquela terra para Abraão, em cima do monte Betel, aqui perto de Gibeon, Deus disse para Abraão assim: eu vou te dar essa terra toda, mas não é agora. E Deus dá o motivo disso. Eu não vou dar para você essa terra agora, porque os povos que vivem nessa terra ainda não completaram a taça da minha ira. Eles ainda não pecaram o suficiente para eu destruí-los. E naquele período de Abraão, se você ler Gênesis, você vai ver que Deus já tinha dado um alerta para eles. Porque 2 cidades dos amorreus, Sodoma e Gomorra, foram destruídas por Deus porque essas cidades tinham práticas abomináveis a Deus: homossexualidade, estupro, embriaguez e relação sexual entre pais e filhos. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra, 2 cidadezinhas que ficavam aqui, na beira de cá do Mar Morto. Aí você pensa assim: quanto tempo dura a paciência de Deus? No caso dos amorreus, 400 anos. Deus diz para Abraão assim: você não vai ganhar a terra agora, porque eu vou tirar o seu povo daqui. Vocês vão lá para o Egito. Vocês vão ficar 400 anos no Egito. Depois eu vou buscar vocês no Egito. E esse tempo que vocês vão ficar no Egito é para completar a minha ira quanto aos povos que estão aqui. E vocês vão ser um instrumento de extermínio desses povos. Uma coisa que aparece nesse texto constantemente é: o Senhor entregou. E o final do texto, o último versículo da nossa passagem diz assim: e o Senhor lutou por eles. Quer dizer, o Senhor lutou no lugar deles. O Senhor lutou para eles, a favor deles, beneficiando a eles. Porque o Senhor queria dar a terra para eles, porque Deus tinha 2 coisas para fazer naquela terra. Primeiro, expulsar os habitantes da terra, e depois dar essa terra para Israel. Quais eram os pecados desse povo? Está lá em Levítico capítulo 18, depois você pode ler em casa. Os cananeus, também conhecidos como jebuseus, amorreus, ferezeus, hititas, heveus, girgazeus, são todos povos daquela região chamada Canaã. São todos filhos de Canaã. Um homem extremamente mau, que tinha filhos maus. Olha quais eram as características lá em Levítico, eu destaquei elas aqui, para dizer para a gente o que os cananitas faziam. Só que eu não fiz isso com os cananitas daquela época. Eu tomei exemplo de Canaã, hoje. Como são os cananitas dos dias de hoje? Que práticas que os cananitas normalmente praticam? Práticas dos cananitas. Sabe o que é isso aí? Big Brother Brasil 2018. Aquelas fotos ali são fotos de intimidade física com conotação sexual. O pai e a filha. Pai e a filha. O pai e a filha. O pai e a filha. E o irmão e a irmã. Todo mundo se pegando no Big Brother. Prática dos cananitas. Sabe o que é isso aí?
Estados Unidos, 2019. Isso aqui é a filha. Não, não é um homem. É uma filha homossexual masculina. Fingindo que é homem. Casou com a própria mãe. O que mais? Lembra disso aí? Modelo brasileira, Cristina Mortágua, tirando fotos nuas e sensuais na internet com o próprio filho dela. Dando beijos na boca lascivos no próprio filho. O nome disso? Incesto. Relações sexuais entre pessoas da mesma família, pai e filhos, filhos e filhos, tios, com primos, com parentes próximos, com a nora, com o genro. Gente que tem relações sexuais com o pai e também com a mãe e também com a filha, com o pai e também com o filho. Tipo de prática sexual que não é estranha dos nossos dias. Levítico 18 vai dizer: não pratiquem isso como os amorreus que vivem nessa terra. Mas, a menstruação. Os amorreus tinham um problema sério com isso. Você lembra dessa foto aí? Eu botei em cima preto ali para cobrir. Mas as mulheres aqui em São Paulo, andando no seu período menstrual, com a calça branca, sem absorvente, para sangue escorrer e ela provar que ela é livre. Lá no texto de Levítico 18 diz que as pessoas de Canaã não respeitavam o período menstrual. Tratavam isso como algo banal, que não tem nada a ver. Teve até essa moça aí, ficou famosa, uma youtuber, que pegou sangue menstrual dela mesma e passou no rosto. E todo mês, no período menstrual, ela põe fotos do rosto dela cheia de sangue menstrual no Instagram. Cananitas. Os cananitas, eles praticavam outras coisas, né? Por exemplo, coisas como essa aqui. Crianças, numa conotação de sexualidade com adultos. Os cananitas cultuavam a sexualidade a qualquer custo. Isso aí é aquela exposição no Queer Museum, que ficou famosa no Brasil ano passado. Outra exposição, a mesma exposição, aliás, uma outra imagem, crianças de uma escola, junto com a sua professora, vendo uma imagem de Jesus Cristo com vários braços. E sabe o que Jesus tem nos braços? Vibradores, camisinhas, pênis, vagina, tudo de conotação sexual. Sexualização das crianças. Essa imagem aqui ficou forte. Essa menina aqui, ela tem 10 anos de idade, ela foi estuprada por 3 homens na França. Só que a França aprovou uma lei dizendo que se a criança consentiu com a prática sexual, não é abuso sexual. Então ela perdeu o processo na justiça e os estupradores saíram livres porque eles disseram que foi consentido, ela quis. Uma menina de 10 anos de idade com 3 homens adultos. Essa semana eu vi a ministra Damares falando numa CPI do Senado, dizendo que subiu 47% o abuso sexual de bebês no Brasil. E quando eu estou falando de bebês, eu estou falando de crianças com menos de 1 ano de idade. Ela é da CPI da pedofilia também, e ela disse que no Brasil tem preço. O estupro de um bebê custa 50 mil reais. Cenas fortíssimas que eu não vou nem descrever aqui, ela descreve na CPI. Isso é a prática dos cananitas. Prática dos cananitas. Lembra disso aí? Presidente da República, o que é Golden Shower? 2 homossexuais no carnaval, em cima de uma banca de jornal, praticando sexo no meio da rua e um urinando na cabeça do outro. Lembra dessa cena? Cena famosa, na passeata gay lá, na marcha gay lá, do ano passado. E essa aqui ganhou o mundo.
Primeira criança transgênero no mundo, capa mais vendida da National Geographic de 2017. Olha a frase da criança: a melhor coisa acerca de se tornar mulher é não ter que parecer mais um menino. Só uma criança. LGBTQIAP+. Mais. É assim que eles se chamam hoje, os caras que defendem isso. Se você ler lá Levítico 18, que fala das práticas cananitas, além de Sodoma e Gomorra, o texto diz: eles abandonaram as suas relações sexuais entre homem e mulher e se inflamaram, homem com homem, mulher com mulher. Cananitas. Lembra disso? Opa. Agora o vídeo. E eu tô aqui hoje para dizer para vocês que Tem que Jesus é arrastar ela. travesti. Eu acho que tem que tirar aí e botar lá. Tem 2 vídeos. Foi? Não? Essa é a tecnologia, nunca funciona quando você mais precisa. Abre o vídeo, arrasta ele para o lado e põe para tocar lá. Não foi? E eu tô aqui hoje para Pode dizer deixar pra só o vocês som, que deixa o Jesus som. é travesti, sim. Ouve. Jesus é transexual, sim. Jesus é bicha, sim, porra. Ouve o vídeo. Jesus é travesti. Jesus é travesti. Eu quero ouvir, pô. Jesus é travesti. Viva Renata Carvalho. Jesus Cristo, rainha do... Jesus Cristo, rainha. É assim que ele chama. Ok? Põe o outro. Tem mais um. Os cananitas iam amar essas práticas. Os cananitas, eles olham para tudo isso e eles Irmãos e irmãs, concordam. que a paz do Senhor Ouve Jesus isso aí. esteja com todos e todas. Todas essas formas de expressão da sexualidade são dons que Deus concede aos seus filhos e filhas. A sexualidade é um dom divino e não deve ser vista como maldição, independente da forma como ela possa se manifestar. Que aquele Deus que lá no Antigo Testamento era homem, apenas homem, no Novo Testamento ele vai se abrir, ele vai se permitir conhecer que Deus pode ser homem ou mulher, ou não ser nada. Que Deus pode ser travesti, transgênero, que Deus pode ser uma drag queen, um crossdresser, que Deus pode ser gay, lésbica, por esse Deus que é travesti. Se eu sou uma mulher transgênera, Deus também é transgênero. A minha irmã que é travesti, ela tem que acolher no coração dela com alegria essa grande verdade de fé, que Deus também é travesti, porque quem vê ela vê o Pai. Eu celebro hoje a oportunidade de ser uma mãe transgênera. Eu tenho um filho agora de 9 anos, o nome dele é Gabriel, e eu estou muito feliz. Eu tive o direito conquistado de ter a licença maternidade. Então que outras travestis adotem, que outros homens trans adotem, que outras pessoas transgêneras, transexuais adotem seus filhos. Aqueles que o desejam fazer, que corram atrás dos seus direitos. Não é um caminho fácil. Eu e meu marido vivenciamos momentos de amargura, de dor, de um preconceito muito velado, escondido, mas vencemos em Cristo. A igreja toda orou por nós e nós conseguimos, e Deus nos honrou. Deus é sim travesti, eu amo dizer isso, o meu sorriso se enche. Deus é transgênero, Deus é transexual.
Eu elevo a Deus a minha oração e a minha súplica, e sei que elas já me precedem no reino de Deus, porque as travestis vão sim chegar primeiro no reino de Deus, sim. São palavras do próprio Cristo. Então, meu irmão, minha irmã trans, que venha sobre você a bênção do Deus que é todo poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos vocês o meu abraço, o meu carinho. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Volta lá no PowerPoint que tem depois desse vídeo aí para mim agora, por favor. Você está ouvindo o que essa pessoa está dizendo? Você está ouvindo a postura mundial acerca da sexualidade, acerca dos pensamentos? Pedofilia, homossexualidade, incesto, desprezo para coisas como a menstruação, desprezo para verdades acerca da Bíblia. Não é? Esse é Canaã. É exatamente assim que os cananitas eram. Porque às vezes a gente fica com uma falsa impressão, não, o mundo está piorando. Não, o mundo não está piorando. O mundo sempre foi assim. Desde Canaã já era assim. O texto está dizendo para a gente lá em Levítico que é por causa disso que Deus vai matar todo mundo lá em Canaã. Pode passar esse PowerPoint, põe o próximo. Sabe o que é isso aí? Esse rapaz aqui, nos Estados Unidos, na Califórnia, casou, o primeiro homem nos Estados Unidos que teve o seu casamento reconhecido com uma cadela. Sim, é isso mesmo. Casou com um cachorro. Você acha estranho? Ok. Então vamos para a Inglaterra. Agora eu vou botar uma frase de uma mulher na Suécia que casou com um Doberman. Olha a frase dela. O que o Rudolf, um cachorro Doberman, e eu fazemos na cama ou em qualquer lugar não diz respeito. Ela está dizendo para o repórter. Você sabe, eu não estou muito interessada nisso. Eu e meu marido, o cachorro, está muito confortável com isso. Temos intimidade como todos os casais. E o princípio da intimidade, aí ela vai falar sobre a intimidade. Ok? Gente casando com bicho. Eu botei só algumas histórias. Tem na Suíça, tem na Suécia, tem na Áustria, tem na Inglaterra, tem nos Estados Unidos, em breve terá no Brasil. Sabe o que é isso? Cananitas. Eles têm um site na internet, chama Zeta Verem. Então se você está pensando em casar com o bicho, entra lá. É Zeta Verem. Eles defendem o direito do casamento e do amor como é que é? Espécie. Não é? Canaã. Texto de Levítico diz isso. Vocês praticam sexo com animais. É isso que os cananitas faziam. E a última coisa, talvez a mais bárbara de todas que os cananitas faziam, a nossa sociedade faz a rodo, e a gente deixaria Canaã com vergonha. Sabe o que é? Matar criança. Essa semana saiu essa foto no Instagram da Miley Cyrus, aquela cantora famosa, que a gente viu cantar na televisão desde criancinha, ela lambendo um bolo e está dizendo no bolo, aborto é cuidar da saúde. Healthcare. Ok? Os protestos no Brasil, as pessoas na frente da igreja, vestido de Maria, simulando um aborto em praça pública. E o grande ícone do feminismo é meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser. Matar uma criança não é problema. Eu não sei se você sabe, mas um mês atrás, o estado de Nova York, nos Estados Unidos, aprovou o aborto até o 8º mês de gravidez. Eles fazem um parto, e quando a criança ainda está com a cabeça dentro da mãe, eles enfiam uma cânula por dentro da mulher, suga o cérebro da criança e depois retira o corpo de lá de dentro. Isso é Canaã. Queridos,
Olhando para essas imagens, eu fiz questão de colocá-las aí para chocá-los mesmo. Porque essa cena que Deus descreve em Levítico capítulo 18, e o texto de Levítico capítulo 18 diz assim, que Deus tinha tanto nojo, que a própria terra de Canaã estava com náusea, vomitando aquele povo para fora. A própria terra estava com ânsia de vômito desse tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento é maligno. Esse tipo de comportamento merece a morte, o extermínio. É isso que a Bíblia diz, e é por isso que Deus vai mandar Israel entrar em Canaã e exterminar. Não é para deixar ninguém vivo. E eu quero deixar uma coisa bem clara. Nós não temos que fazer isso hoje, porque nós estamos vivendo aqueles 400 anos da graça e da misericórdia de Deus até que a taça da ira dele se encha novamente. Mas na próxima vinda do Senhor Jesus Cristo, Ele vai exterminar essas pessoas da face da terra. E a narrativa do livro de Apocalipse diz que vai ser uma morte tão grande que vai encher o vale de Rinom de sangue até o peito dos cavalos. Hoje nós estamos vivendo uma época da tolerância da graça de Deus. E nós temos que pregar o amor de Deus para essas pessoas. Nós temos que dizer para essas pessoas: arrependam-se dos seus pecados. Deixem essas práticas. Porque quando o Senhor voltar para expurgar, para limpar essa terra, não haverá mais misericórdia, não haverá mais chance de arrependimento. Deus mandou Josué entrar na terra. E o texto diz constantemente: e Deus estava com eles, matando todas as pessoas, crianças, bebês, homens e mulheres, todos os cananitas. Leia a narrativa, o texto vai dizer: não sobrou ninguém vivo. Quem mandou fazer isso? Deus. Deus. Porque quando a paciência de Deus chega no limite, o que vem é juízo e julgamento. Nós estamos vivendo em Canaã, e nós estamos vivendo em Canaã nos tempos da misericórdia de Deus. Preguemos o Evangelho, porque o que eu percebo, olhando para Canaã e olhando para os nossos dias, é que o dia da ira do Senhor não está muito longe, não. Não está muito longe, não. A humanidade caminhando por esse caminho que ela vai caminhando, tudo que ela está fazendo é enchendo a ira de Deus. E quando essa ira chegar no limite, não vai ter chance de arrependimento. Então, querido, saia daqui essa noite desesperado para pregar o Evangelho para essas pessoas, para chamar essas pessoas a se arrependerem dos seus pecados, a pararem com essas práticas, a se voltarem para o Senhor Jesus Cristo, a abandonarem esse tipo de comportamento, porque esse tipo de comportamento está enchendo a ira de Deus a um ponto que Ele virá, e aí virá como veio Josué nos seus dias. Então, o que a gente tem que parar para pensar é que nós temos agora uma oportunidade de salvar essas pessoas, mas quando Jesus voltar, não vai ter salvação. Essas pessoas salvas nos dias de hoje são como aqueles gibeonitas, que foram salvos pela misericórdia de Deus e protegidos por Israel. Mas todos aqueles outros que não se arrependeram e que não fizeram uma aliança com Israel e com o Senhor, foram exterminados. E nos dias finais, Apocalipse deixa muito claro que todos aqueles que não se arrependerem e que não fizerem uma aliança com Jesus Cristo e a sua igreja, serão igualmente exterminados da face da terra. O livro de Josué traz uma mensagem sim para os nossos dias. Lutemos as batalhas do Senhor. Vejamos os milagres do Senhor lutando as batalhas dele. Mas é também uma mensagem de alerta para o mundo contemporâneo. Abra o olho de vocês, porque o Senhor não se agrada de Canaã e um dia exterminará todo cananita daquele tempo e dos dias quando Jesus voltar.
Não sei que vida você tem levado. Talvez você tenha levado uma vida de cananita. Talvez você não simplesmente leve uma vida de cananita, mas você aprova as práticas cananitas. Talvez como Ló e as suas filhas, você diga assim, não tem tanto problema assim. A gente tem que aceitar as pessoas como elas são. E não precisa mudar. Deus aceita todo mundo vivendo do jeito que quiser. Essa é uma grande mentira. Deus se enoja de tudo isso e julgará tudo isso. Nós temos um tempo de pregar arrependimento antes que venha o juízo de Deus. As pessoas precisam saber disso. Deus odeia todas essas coisas de Canaã e Ele julga o mal. Como Ele julgou naquela época, Ele julgará no futuro. O que você tem feito diante disso? Você tem lutado as batalhas de Deus? Você tem feito o que Deus quer que você faça no seu tempo, nas suas lutas, nas guerras espirituais, de anunciar o Evangelho a toda criatura antes que Ele venha? Essa é a grande questão desse texto. Esse é o ponto-chave. Israel prevaleceu, mas os cananitas caíram, porque o Senhor estava com Israel. O Senhor é contigo? Você tem visto isso na tua vida? Grandes vitórias do Senhor, nas batalhas do Senhor, não nas suas pessoais, nas dele. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai querido, Deus amado, muito obrigado pela tua palavra, por todo o ensino que ela traz. E eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é um Deus que tem uma graça estendida. Foram 400 anos até que o Senhor punisse Canaã, e já são mais de 2000 anos que o Senhor veio à terra. O que nós percebemos, ó Deus, é que o tempo da tua graça e da tua misericórdia vai chegando ao fim, e o cálice da tua ira vai se enchendo. A cada vez, a cada movimento, a cada incursão do ser humano como sociedade nessas atitudes e comportamentos pervertidos, nojentos ao Senhor, mais perto eles vão chegando do juízo de Deus. E quando o Senhor voltar, a tua palavra diz que o Senhor não voltará mais para oferecer salvação, mas o juízo, a morte. E assim como os generais de Israel pisaram os pescoços daqueles reis cananitas, a Bíblia nos diz lá no livro de Apocalipse que o Senhor pisará os pescoços de todos os inimigos de Deus, que vivem vidas tenebrosas longe de ti, e os esmagará sobre os teus pés. Ó Deus, que o Senhor nos use como tua igreja, para lutar os teus combates, para que vidas conheçam a Jesus Cristo, antes que venha o terrível dia do Senhor. Senhor, que o Senhor nos faça lutar as tuas guerras, que nós deixemos de ser egoístas e façamos orações ousadas, como as de Josué, que pararam todo o universo, lutando as guerras do Senhor. Que nós vejamos milagres de travestis, deixando de ser travestis, se tornando heterossexuais, se casando com mulheres, constituindo famílias, tendo filhos e sendo homens de Deus. Que nós possamos ver, ó Deus, mulheres se arrependendo do aborto, voltando atrás e criando seus filhos, ainda que sejam bebê fruto de estupro. Que nós possamos ver mulheres cristãs oferecendo o amor de Cristo para uma criança que não tem culpa da tragédia que a mãe sofreu. Que nós possamos ver, ó Deus, uma sociedade que impacta o mundo, não por tipo de comportamento que enoja o Senhor, mas por mostrar para esse mundo que nós podemos dar amor mesmo para as piores pessoas. É essa lutar a tua luta, é isso que é lutar as tuas guerras. Então nos ajuda, Senhor, como igreja, a vivermos nesse mundo, lutando as batalhas do Senhor e experimentando milagres que são ditos pelos homens impossíveis,
porque nós estamos contigo e o Senhor luta do nosso lado. Faz isso, Senhor, por nós, antes que chegue o tempo da tua ira. É o que eu peço por mim e pelos meus irmãos, no nome do Senhor Jesus. Amém?